Meus amigos, qual o assunto que nós vamos tratar hoje? Nós vamos falar da volta A vinda de Jesus. Exatamente, Severino. Nós vamos falar sobre a volta de Cristo. Você vai ver que é um estudo maravilhoso. A volta de Cristo é a grande esperança de todo cristão. Na Bíblia, a volta de Cristo é chamada de a bendita esperança. É onde nós vamos encontrar a solução para todos os nossos problemas. Há alguns textos no livro de Daniel que diz que esse mundo é um mundo de injustiça, mas haverá um reino de justiça, que será o reino de Deus, sabe? Você vai perceber no estudo de hoje, que se você tem algum problema, esse problema é pequeno, perto do que Deus tem preparado para nós, tá? A solução de todos os nossos problemas está na volta de Cristo. E eu espero que o seu coração fique cheio desta esperança. Hoje nós vamos estudar como será a volta de Cristo. Você vai ver que a Bíblia dá muitos e muitos detalhes. Eu selecionei alguns versos, porque existem dezenas de versos, nós vamos ver alguns principais, que traz quais serão as características, ou seja, como será a volta de Jesus. E na terça-feira da semana que vem, olha, vai ser feriado, eu acho que é feriado terça-feira, né? Então vai estar facinho para todo mundo entrar, e nós vamos estudar já os sinais, tá? Quais são os sinais que nos mostram claramente que a volta de Cristo está próxima. Isso será na próxima terça-feira, então não perca, tá bom? Então hoje nós vamos falar, como eu disse, sobre a volta de Jesus. Deixa eu abrir para vocês aqui um slide. Olha o nosso tema. Há uma imagem aí, não sei se você consegue ver, anjos tocando trombetas, Jesus numa nuvem. Nós vamos ver que isso é muito parecido com a descrição bíblica. Mas antes, dá uma olhadinha nesse texto aí. O Novo Testamento possui cerca de 318 versos que falam da volta de Jesus. 318 versos diretos, bom? Quando nós lemos o Antigo Testamento, a mensagem central do Antigo Testamento é a vinda do Messias, dizendo que Jesus viria para morrer em nosso lugar. Agora, a mensagem central do Novo Testamento é que Jesus já veio, já morreu, pagou pelos nossos pecados e ele voltará para nos buscar. Então, a mensagem do Novo Testamento é uma mensagem urgente, que nós, agora, quem temos que estar preparados. Temos que nos preparar para a volta de Jesus, porque ele vai voltar. Então, o primeiro texto de hoje está lá em João 14, Evangelho de João. Se você quiser usar aquela nossa técnica que nós ensinamos, você pode ir para o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, e ir voltando para o seu lado esquerdo, até chegar no Evangelho de João. Tá? Observe que não é 1 João nem 2 João. 1 João e 2 João estão lá pertinho do Apocalipse. Nós estamos falando do Evangelho de João. Tá? Então, é João, capítulo 14, dos versos 1 ao 3. Neste texto, o próprio Jesus falou que ele voltaria. Tá? Os profetas falaram da volta de Jesus, mas esse texto é muito bonito, porque é ele mesmo dizendo, eu voltarei. Tá? Deixa eu olhar vocês, vou tirar a telinha aqui para ver se todos encontraram. Se alguém tiver dificuldade de localizar, só me chamar que eu ajudo. Eu já disse para vocês, eu tenho uma técnica muito boa para ajudar a encontrar, assim, pela internet, tá? Então, aí eu faço o teste com você, você acha rapidinho. Alguém está precisando de ajuda? Então, imagino que todos já encontraram, né? Então, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 14, versos 1 até o 3. Alguém gostaria de fazer a primeira leitura da noite? Ô, Jéssica, pode liberar seu microfone e ler para nós. João 14, dos versos 1 ao 3. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar, voltarei, levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Olha que interessante. Jesus dizendo aqui
ele disse no verso 14, o contexto do capítulo 14, né? O contexto desse capítulo, os discípulos estavam preocupados, né, com o que iria acontecer, e Jesus fala no capítulo 14, verso 1, não se turbe o vosso coração. Quer dizer, não fique preocupado. Nós temos que aprender a tirar a ansiedade do nosso coração, né? A nossa sociedade, ela é bastante ansiosa, a nossa geração, né? Então, Jesus diz, olha, não se turbe o vosso coração, não fique apavorado. Credes em Deus, crede também em mim. No verso 2, ele diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, Jesus está dizendo, olha, 2000 anos atrás ele disse, eu vou preparar lugar para vocês. E observe que aqui ele chama o céu de a casa de meu pai. Quer coisa melhor do que ir para a casa do nosso pai? Tá? Então, quantas casas são? Aqui fala que é somente uma casa, é a casa do pai, com muitas moradas. É como se fosse uma grande casa, tá bom? É a ideia do texto. Agora ele fala assim no verso 3, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então ele diz, eu voltarei. Jesus vai dirigir uma grande missão de resgate. Ele virá para nos buscar. Eu voltarei, disse Jesus. Bom, então vamos lá para os próximos versos. Olha só, Jesus já falou para nós que ele voltará. Agora, como Jesus voltará? O que os anjos disseram? Então nós vamos ver agora como será a volta de Cristo. Tá bom? Dá uma olhadinha. O Bruno, eu estou te vendo, boa noite, você está me ouvindo? O Bruno levantou a mãozinha, mas acho que foi sem querer ali, né? Então, como Jesus voltará? Nós estamos no Evangelho de João. Basta você ir poucas páginas para frente, que já vai chegar no livro de Lucas. No livro de Lucas é o capítulo 1, os versos 9 até o 11. Então, nós vamos falar como, tá? Será a volta de Jesus, como Jesus voltará. Os anjos vão dar algumas dicas importantes para nós agora. Atos capítulo 1, versos 9 até o 11. Nós estávamos em João, só passar para o lado direito algumas folhas e já chega no livro de Atos. Deixa eu ver vocês. Atos capítulo 1, versos 9 até o 11. Todo mundo procurando. Se alguém precisar de ajuda, estou aqui. Encontrou, Jussara? Isabelle, encontrou? É 9 quanto? Capítulo 1, versículo tá. 9 até o 11. Capítulo 1. Deixa eu Tá colocar bom, na obrigada. tela. Eu já vou aproveitar você. Você poderia ler esse verso? Sim, peraí. Ótimo. Olha aí, está aparecendo de novo. É Atos, capítulo 1. Lembrando, só recapitulando de ontem, né? Capítulo é sempre o número grande, versículo o pequeno. Atos, capítulo 1, verso do 9 até o 11. Certo. Pode ler? Só um minutinho. Vanícia, eu estou percebendo que você não localizou. Quer uma ajudinha? Libera o seu microfone que eu te ajudo. Atos, capítulo 1, nos versos 9 até 11. Ah, achou. Então tá ótimo. Isabelle, pode ler para nós, fazendo favor. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu?
este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram. Muito bem, muito obrigado, Isabel. Observe o que aconteceu nesse texto. Jesus já tinha morrido e ressuscitado, ficado 40 dias na terra. Então ele reuniu os discípulos no Monte ali das Oliveiras. E ele falou algumas palavras, e o texto diz que ele foi subindo. Olha, foi sendo elevado às alturas, subindo, subindo, e eles olhando para o céu, com um olhar fixo. E de repente apareceu perto deles ali 2 varões. A versão da Isabela fala 2 homens vestidos de branco. São 2 anjos, tá? E eles falaram assim para eles: olha, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós subiu ao céu, ele voltará do modo como vocês estão vendo ele subir. Então Jesus subiu e uma nuvem então o encobriu e ele não foi mais visto. E os anjos disseram: ele voltará da mesma maneira. Bem, agora é importante nós olharmos como é que Jesus estava naquele momento. Será que Jesus foi para o céu em espírito? Ou ele foi para o céu com um corpo físico? Tá? Esta resposta é muito importante e eu vou te mostrar agora um texto bíblico que ele mostra isso claramente, que está no próprio Evangelho de Lucas. Olha, nós estamos em Atos, tá? Volte para o ladinho esquerdo, vai passar por João e depois vai chegar em Lucas. Mas nós vamos ler o capítulo 24 de Lucas, versos 37 até o 43. Lucas, capítulo 24, versos 37 até o 43. Lucas, capítulo 24. Será que todos localizaram? Lucas, capítulo 24, versos do 37 até o 43. Eu vou fazer essa leitura. Antes eu quero explicar para vocês. Jesus tinha ressuscitado. E ele então aparece para os discípulos. E os discípulos ficaram com medo. E Jesus então deu algumas demonstrações de que era ele mesmo. E essas demonstrações são em seu corpo, um corpo físico. Quer ver que interessante? Capítulo 24, verso 37, olha só. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Olha, pensará, é um espírito que apareceu? E Jesus agora vai mostrar para eles que não é. Mas ele, Jesus, lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Imagine só, se coloque no lugar dos discípulos. Você está reunido numa casa com medo porque o mestre morreu e de repente Jesus aparece ali. Os discípulos pensaram, é um espírito. Mas Jesus disse, não, não sou um espírito, sou eu. E Jesus foi dando demonstrações. Jesus, olha, pode tocar em mim. Vede as minhas mãos, os meus pés. Por que Jesus mostra as mãos e os pés, gente? Porque ele havia morrido e os cravos tinham furado, atravessado as suas mãos. Ele tinha os sinais nas mãos. E os pés, a mesma coisa, os pregos atravessaram os pés. Então ele mostra os sinais, os discípulos tocam, e Jesus fala assim, vede que eu não sou um espírito. E eles ficam tão felizes, diz a Bíblia, que Jesus então pede alguma coisa para comer e come com eles. E então Jesus fica na terra por 40 dias e vai para o céu. Foi um espírito que foi para o céu? Não. Jesus ressuscitou, era um corpo de verdade, glorificado, como nós vamos ver. Não mais assim, um corpo como este que nós temos, fraco, com enfermidades, né? Mas agora um corpo
glorificado, tá bom? Você vai ver alguns textos na Bíblia muito interessantes sobre isso. Então, por que esse texto é importante? Só para concluir, porque alguns pensam que nós também iremos para o céu em espírito, mas não. É como Jesus foi, nós iremos também, tá? Observe a próxima pergunta. Sua vinda, a vinda de Cristo, será vista por todos ou só por alguns? Será que quando Jesus voltar, todos verão ou só algumas pessoas? Abra sua Bíblia lá no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é facinho de encontrar, hein? O último livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 7. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Então, aqui a pergunta é, quando Jesus voltar, será que só um grupo de pessoas, só alguns irão vê-lo, ou todos o verão? Todo olho o verá? Né? Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Temos algum voluntário que gostaria de fazer a leitura? Boa noite. Só um minutinho. Quem? O Bruno, encontrou, Bruno? Encontrei. Tudo bem? Antes de mais nada, boa noite, viu? Bom te ver. Boa noite para todos. Estava com uma dificuldade aqui também para fazer o login lá do Zoom, lá, sabe? Devido a essa deficiência de tempo meu aí acabei me despercebendo como que era para estar fazendo. Eu estudei a outra primeira aula, viu? Que legal. Que bom. Hoje no link lá, eu achei top o estudo. Foi nota 10. Muito bom. Que bom, Bruno. Deixa eu só fazer uma pergunta. Ivanice, você encontrou Apocalipse 1, verso 7. Então, Bruno vai ler para nós. Pode ler, Bruno, fazendo favor. 7. Isso. Então, Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassarão, e todas as tribos da terra se levantarão sobre ele. Sim, amém. Opa, muito obrigado, Bruno. Olha que texto interessante. Eis que vem com as nuvens, diz aí. Opa, primeira coisa importante, a volta de Cristo vai ser nas nuvens. Nós vamos ver outros textos que vão confirmar essa informação. Mas aqui já apresenta para nós. Eis que vem com as nuvens. E quantos o verão? Todo olho o verá, diz o texto, tá? Não só alguns, não só um grupo que tiver fé, não, todo olho. E o texto ainda diz assim, até aqueles que o transpassaram. E muitas tribos da terra vão se lamentar, né? Ou seja, aqueles que não estiverem preparados. Então, todo olho o verá. Tem mais um texto que ele é importante nesse raciocínio aqui, que está lá em Mateus no capítulo 24. Volta um pouquinho para o seu lado esquerdo. Estamos no Apocalipse, vai para o lado esquerdo até chegar em Mateus. Tá? Mateus no capítulo 24. Você vai voltar bastante aí. Mateus capítulo 24, versículo 30. Será que todos localizaram? Mateus capítulo 24, verso 30. E parece que todos já localizaram, né? Então vamos lá. Tem algum voluntário que gostaria de fazer a leitura? Mateus capítulo 24, verso 30. Estou fazendo aqui, pastor. Opa, pode fazer, Severino. Amém. Diz assim, Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu,
com poder e grande glória. Muito obrigado, Severino. Olha que texto lindo, gente. Aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, sabe? Então, na Bíblia, Jesus é chamado de o Filho do Homem. Ele mesmo se identifica como o Filho do Homem. Então, aqui diz que haverá um sinal no céu. Nós vamos perceber alguma coisa aparecendo no céu. E diz aqui que todos os povos da terra se lamentarão e verão, olha só, todos os povos da terra verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então, aparece, vai imaginando, aparece no céu um sinal, e ele vem se aproximando, vem aumentando. E conforme nós vamos olhando, vamos percebendo que é Jesus voltando nas nuvens dos céus. E diz aqui que todo olho verá, tá bom? Não somente o chamado, aquele que tem o olho da fé, mas não, todo olho o verá. Esta é a ideia do texto. Quer ver? Tem mais informação ainda. Como será... Gente, deixa eu só voltar um pouquinho, me parece que não está no slide. No próprio capítulo 24 aí de Mateus, mas nos versículos 27 até o 28, podemos ler até mesmo a partir do 25, capítulo 24, mesmo capítulo, mas dos versos 25 e seguintes. Olha que interessante a forma como Jesus disse aqui. Todos acharam? Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ele no interior da casa, não acrediteis. O que Jesus está dizendo aqui? Se alguém falar assim, olha, Jesus voltou, e ele está lá do outro lado do mundo, lá no deserto, não acreditem. Olha, ele está lá na casa de alguém, não acreditem. Por quê? A volta de Cristo é nas nuvens. Olha, ele diz mais, verso 27 agora do capítulo 24. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde tiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Olha só, então o verso 27 diz que, do jeito que um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, você sabe que a luz é a maior velocidade que nós conhecemos, né? Em poucos segundos, a luz, ela dá uma volta no planeta Terra. Então, assim diz o texto, assim como um relâmpago está no Ocidente e se mostra até o Oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. Toda a terra verá Jesus voltar. Por isso, se alguém aparecer na televisão dizendo, olha, eu sou o Cristo, apareci, não precisa acreditar. E Jesus já disse que surgiriam falsos profetas com esta enganação, tá bom? Jesus virá nas nuvens dos céus e todo olho o verá. Bem, vamos lá. Lemos aqui já os capítulo 29, 24, 29 ao 31. Agora o capítulo 25. Perdão, nós não lemos o versículo 29, tá? Mateus capítulo 24, verso 29 agora. Nós lemos só o 30 da outra vez. Vamos ler direto desde o 29 até o 31. No mesmo capítulo 24. Está escrito assim. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Eu paro aqui. Como é que vai ser os últimos dias? Serão fáceis ou difíceis? Aqui fala que haverá tribulação. Bom, são momentos difíceis. Infelizmente, o cenário para o futuro não é um cenário de muita esperança para o planeta. Haverá uma grande tribulação. Mas vamos continuar, verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá. A lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento. E os poderes do céu serão abalados. Olha quanta coisa vai acontecer. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Uau, que verso! Termina o verso 31, falando que Jesus ele volta nas nuvens, e ele manda os anjos virão com ele, os anjos tocarão as trombetas, e os mesmos anjos recolherão os escolhidos. Aqui fala dos quatro ventos. Quando usa essa expressão quatro ventos, é para dizer que é da terra toda.
de uma outra extremidade aqui dos céus. Olha, era a terra inteira. Gente, ninguém será deixado para trás. Nenhum fiel será deixado para trás. Os anjos buscarão todos aqueles que pertencem ao Senhor, tá? Jesus volta nas nuvens dos céus, é dada, os anjos tocam as trombetas, é dada a ordem, e os anjos saem, então, para arrebanhar, buscar todo o povo do Senhor. Olha agora o capítulo 25, verso 31. Nós estávamos no capítulo 24, capítulo 25. Quantos anjos virão com Jesus, hein? Eu vou fazer essa leitura. 25, verso 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Meu irmão, meu amigo, quantos anjos virão com Jesus? Aqui diz que todos. Por isso os teólogos dizem que vai ser um momento em que o céu vai ficar vazio, porque todos os anjos virão nessa grande comitiva, nesse grande projeto de resgate do ser humano, liderados por Jesus, e todos os anjos com ele. Não é bonito isso? Deixa eu ver vocês. Deixa eu olhar para vocês, que eu já volto para os slides. Vocês estão gostando até aqui? É impressionante, não é mesmo? Esse grande evento que será a volta de Cristo. E tem mais informações ainda da Bíblia Sagrada que ela vai trazer para nós. Quer ver? Vamos lá. Será que matarão Jesus novamente? Uma vez alguém me disse, olha, se Jesus pisar aqui na terra, o ser humano mata ele de novo. Será que isso vai acontecer? Nós estamos em Mateus, você vai folhear a sua Bíblia para o lado direito, tá? No Evangelho de Lucas, no capítulo 21, no versículo 27. Olha, essa pergunta é curiosa, hein? O ser humano tem tantas armas, não é mesmo? Será que ele não vai prender Jesus e matá-lo de novo, como fez Herodes? Capítulo 21, versículo 27 de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 21, no versículo 27. Estou olhando para vocês aqui, para ver se todos já encontraram. Olha, nós estamos com uma classe muito bonita, tá? Minha mãe chegou aqui. Boa noite, mãe. Também estou vendo que a Jeana chegou. Boa noite, Jeana. Também a Elaine Ramos. Tudo bem, Elaine? Vamos lá. Ó, minha mãe. Boa noite, mãe. Boa noite, meu filho. Mãe é coisa boa, né? Gente, vamos lá. Lucas capítulo 21, versículo 27. A Giana está aqui. Opa, a Giana diz que está quietinha, mas está desde o começo. Legal, Giana. Alguém poderia ler para nós Lucas capítulo 21, verso 27? Posso ler, Eliseu? Pode, Jussara. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder de grande glória. Olha, muito obrigado, Jussara. Esse texto repete de novo que Jesus vem na nuvem e diz mais no finalzinho, ele virá com poder e grande glória. Gente, respondendo a perguntinha, será que o ser humano vai matá-lo novamente? De forma alguma. Jesus virá com toda a autoridade, todo o poder. Pelo menos via. Só desligar o áudio aqui. Pronto. Jesus virá com poder e grande autoridade. Ele vem com o poder do Filho de Deus. Tá joia? Quando ele nasceu a primeira vez como ser humano, ele tinha um objetivo de viver aqui e morrer por nós. Agora não mais. Ele não vem para morrer. Ele vem para nos buscar. Então, essa hipótese não existe. Bom, o ser humano não tem a menor condição de reagir e tentar lutar contra o evento da volta de Cristo. Joia? Ele virá nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Muito bem. Vamos lá, vamos para o próximo. E agora? O
que acontecerá com os mortos? Porque eu espero e imagino que nós estaremos vivos, eu acredito muito que Jesus virá na nossa geração. Mas e aqueles que já morreram? O que acontecerá com eles? Vamos ler 1 Tessalonicenses, nós estamos em Lucas, então você vai folhear para o lado direito, tá? 1 Tessalonicenses é uma carta, né? Escrita e ela é pequena, tá? Ela é pequenininha, vai com bastante atenção, folheando aí para o lado direito, e logo chega. Observe bem que existe 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Nós vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 15 até o 18. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4. Deixa eu ver vocês. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Estou vendo alguns ainda procurando, folheando. Podem procurar. Se alguém precisar de ajuda, só me chamar. Como é que funciona a minha ajuda? Só para você entender. Você vai abrir a Bíblia e vai me falar onde você está e eu vou falar. Vai um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais. Então, a gente consegue chegar, tá? 1 Tessalonicenses, eu acho que todos encontraram, capítulo 4, versos... Aqui está marcando dos versos 15 até o 18, mas nós vamos ler desde o verso 13, tá? Desde o verso 13. Olhe para o versículo 13. São palavras do apóstolo Paulo. Eu vou ler, acompanhe aí. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Deixa eu dar uma pausa aqui. A Bíblia, ela compara a morte com o sono. Por isso, os cristãos que estão mortos, ela chama de os cristãos que estão dormindo. Então, mesmo os que morreram, não devem ter medo, porque diante de Deus eles estão somente dormindo. Olha que coisa bonita. Vai ter uma noite que nós vamos estudar somente sobre o estado do homem na morte, tá? Mas agora vamos continuar. Vou ler de novo. Verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, os mortos, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Olha só, como ele fala muitas vezes os que dormem. Então, aqueles que morreram, Jesus os chamará. Eu não sei se você já perdeu uma pessoa muito querida, muito querida. Então, coloque as palavras que nós vamos ler agora no seu coração, porque a promessa bíblica é que você vai reencontrar essa pessoa. Ela está só dormindo, tá? E Jesus vai trazê-la de volta. Olha o verso 15 agora. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. O que diz esse texto? Que quando Jesus voltar, nós, os que estivermos vivos, não iremos para o céu antes daqueles que estão mortos, que estão dormindo. Não, o texto diz, nós não precederemos. Preceder é ir antes, tá? O que vai acontecer? O verso 16 ele explica. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Esse texto é lindo e ele traz muita informação para nós. Jesus voltará nas nuvens dos céus, vai ser tocada uma trombeta especial que é chamada trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão, diz o texto, ressuscitarão primeiro, e depois nós seremos transformados, tá?
e nós iremos para o céu juntamente com eles. Então, imagine só, famílias separadas, família que perdeu um filho, perdeu um pai, as famílias são reunidas. Lembra que nós lemos agora há pouco de Mateus, que Jesus vai enviar os anjos para todos os lugares desse planeta, e as pessoas serão novamente reunidas, e nós vamos para o céu juntamente, conjunto, tá? Todos juntos. Será o dia mais feliz de todos. Você tem ideia do tamanho da alegria que vai inundar o coração de todo esse grupo de salvos, não é mesmo? Eliseu, Sim. de falar uma forma simples, talvez o pessoal entender, vamos dizer assim, você tem um parente, um ente querido que você gosta muito, e esse ente querido pegou um ônibus e foi viajar. E ele falou assim, eu vou viajar, tá? E em breve e voltarei. Agora, o que é mais importante nessa história? Você quer ver o seu ente querido de volta, não quer ver? Você anseia muito para revê-lo. Só que para você revê-lo, você tem que estar aonde? No ponto final da chegada do ônibus. É para isso que você tem que estar totalmente preparado para você estar lá no ponto final e receber essa pessoa de volta. E esse que é o objetivo dos estudos e entendimento. Você está preparado para, ao final da viagem, você reencontrar seus entes queridos. Bem, parabéns. Muito bom, bom exemplo, né? Não adianta lá do ente querido voltar e você não estar lá para encontrá-lo, estar preparado. Muito bem. Então, e o texto diz algo mais que eu quero chamar muito a sua atenção, que está no versículo 17. Olha só, como quem conhece não é enganado, a importância de conhecer a palavra de Deus. Verso 17 diz assim, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor aonde? Nos ares. Nós vamos nos encontrar com Jesus. Jesus vai pisar na terra? Não, não, não. Nós é que subiremos, o texto diz que seremos arrebatados juntamente com eles e encontraremos o Senhor nos ares. Então, qualquer pessoa que aparecer dizendo que é Jesus, você já tem informação suficiente para não ser enganado. Uma vez eu estava assistindo um programa de televisão, o antigo Serginho Groisman, era do SBT ainda, essa é coisa antiga. E um homem estava lá dizendo que ele era Jesus Cristo. E respondendo as perguntas, e tinha algumas pessoas que acreditavam nele, e eu já conhecia a Bíblia, e falei, é um absurdo o que ele está dizendo, né? Primeiro, Jesus virá nas nuvens dos céus. Segundo, haverá ressurreição de mortos. Terceiro, vai tocar o som de trombeta. Quarto, ele não tocará no chão. Nós é que subiremos para encontrá-lo entre nuvens. Percebe? Como é importante conhecer a Bíblia Sagrada para não ser enganado, não é mesmo? Para não ser confundido. E vai acontecer algo mais, tá? Nós vamos agora em 1 Coríntios. Você está em Tessalonicenses. Basta voltar algumas páginas do lado esquerdo da sua mãozinha aí. E você vai chegar em 1 Coríntios. Primeiro você vai passar por 2 Coríntios, né? Não é 2 Coríntios, mas sim 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 51. Este texto também é maravilhoso, tá? Se você tiver uma caneta, quiser até grifar, se você gostar de grifar, não tem problema grifar a Bíblia, tá? Pode grifar, você vai destacando aqueles versos que você acha mais interessante, tá bom? Não tem problema nenhum. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, tá? Vamos aguardar um pouquinho todos encontrarem. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51. Deixa eu ver se todos acharam. Isabelle localizou? Já Sim. Ótimo. Gente, temos algum voluntário que gostaria de fazer a leitura? Alguém levantou a mãozinha? Jéssica? Opa!
Pode ler para nós, Jéssica, fazendo favor. Só antes libera o seu som, tá? Libera a sua câmera, perdão, o seu microfone. Isso. Você vai ler somente o verso 51 e eu vou comentar. Depois vai ler o 52. Então, leia só o 51. Eis que eu digo um mistério. Nem todos dormiremos, todos seremos transformados. Olha que interessante. Eis que vos digo um mistério, diz o apóstolo Paulo. Porque ele diz, nem todos dormiremos. O que é dormir mesmo? Morrer. Olha, um grupo de pessoas estará vivo na volta de Cristo. Então, nem todos dormiremos. Mas transformados, ele diz, seremos todos. Olha, eu e você, o nosso corpinho, ele não vai para o céu desse jeitinho aí. Muito embora nós vamos ver que nós vamos com um corpo, mas é um corpo glorificado, tá? Todos os seus probleminhas de saúde desaparecerão. Sabe o diabetes, Miguel? Vai sumir. Não vai ter mais. Sabe aquele que sofreu um acidente, que perdeu a função de algum membro do corpo? Tudo isso vai ser restabelecido. Nós seremos transformados. Olha agora o verso 52. Em quanto tempo nós vamos ser transformados? Será que vai demorar? Olha, pode ler para nós, Jéssica, 52. Um momento, um abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. A trombeta soará, os corpos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Olha, quanto tempo vai demorar para nós sermos transformados? O verso começa assim, ó. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. Então vai tocar a trombeta de Deus e é num piscar de olho, meu amigo. Pisca aí para você ver. Demora muito para piscar? É rapidinho. Nós seremos transformados assim, ó. Sem perceber, já estamos transformados. Tocou a trombeta de Deus, os mortos ressuscitam, diz o texto. Eles ressuscitam incorruptíveis. Sabe o que quer dizer incorruptível? Quer dizer sem corrupção, ou seja, sem defeitos, sem nenhuma mancha, sem mácula, sem doença, sabe? Ressuscitam os mortos com pleno vigor físico. E nós somos transformados num abrir e fechar de olhos. Não é bonito isso? Lembra que eu disse que todos os nossos problemas serão solucionados na volta de Cristo? Tá bom? Por mais que passemos por grandes provações dessa terra, tudo isso é pequeno perto da glória que Jesus está preparando para nós. Olha só, agora vamos ler o verso 53. Pode ler, Jéssica. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Opa! Sabe esse nosso corpo aqui? Ele é mortal, não é? A gente morre. O ser humano morre. Tá? Mas a Bíblia está dizendo que ele vai se revestir de imortalidade. Após a volta de Cristo, meu irmão, os salvos, os que forem salvos, não morrem mais. Acabou essa história de morte. Ficou no passado. A Bíblia diz que o maior inimigo do ser humano é a morte, porque você pode ser rico ou pobre. A morte alcança todo mundo. A morte é democrática. Todos vão morrer, né? Exceto aqueles que estiverem vivos na volta de Cristo. Mas aqui diz que após a volta de Cristo, esse corpo mortal se reveste da imortalidade e nunca mais vamos ouvir dessa história de morte. Que coisa bonita, né? Alguém pode dizer um amém aí? Amém? Digam um amém, digam um amém. Amém. Muito bem. Agora o verso 54, para a gente terminar essa parte. Pode ler, Jéssica. Quando, porém, que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Olha, a morte foi destruída, foi tragada pela vitória. Então o texto diz, quando esse corpo que é corruptível, cheio de defeitinhos, sabe? For transformado, se tornar incorruptível, esse corpo que é mortal, se revestir da incorruptibilidade, aí a morte foi vencida. Tá? Esse inimigo que entrou na terra, nós vamos fazer um estudo sobre o início do pecado e da morte, vamos ver que ela é um intruso, e agora, na volta de Cristo, a morte é vencida por completo. Bom, a volta de Cristo é o centro de todas as nossas, o centro da nossa
esperança. Bonito esses versos ou não são? Eu falei para alguém dizer amém, né? Eu nem expliquei. Às vezes você não sabe. A palavra amém quer dizer assim seja. Você está concordando. Falou assim, olha, eu quero muito que Jesus voltará e nosso corpo vai ser transformado. Aí você diz amém. Quer dizer, você quer que isso realmente aconteça. Esse é o significado da palavra amém, tá bom? Então vamos lá. Voltemos um pouquinho aqui para a nossa tela. Agora, meu amigo, eu mostrei para você que os salvos ficarão felizes, os salvos serão transformados, mas a Bíblia chama um grupo de ímpios, né? Aqueles que não se arrependeram, aqueles que preferiram não obedecer à palavra de Deus. O que vai acontecer com eles? Vamos lá para Apocalipse, capítulo 6, versos 16 e 17. Apocalipse, capítulo 6, versos 16 e 17. Apocalipse, capítulo 6, versos 16 e 17. Deixa eu ver se todos localizaram. Acho que sim, né? Eu vou fazer essa leitura. O João está encontrando ainda, né, João? Apocalipse, capítulo 6, versos 16 e 17. Eu vou fazer a leitura. Está escrito assim: E disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Este texto diz que os ímpios, na volta de Cristo, aqueles que não estavam preparados, vão pedir a própria morte. Olha, vão pedir para as montanhas, para os rochedos caírem sobre eles, para que eles sejam escondidos da face daquele que vem, né? Aqui o Cordeiro é Jesus, está na Bíblia o Cordeiro, pode ver que em algumas versões está até com a letra maiúscula, começa Cordeiro com o C maiúsculo, é uma referência a Jesus, tá? Então, na volta de Cristo haverá uma alegria muito grande por parte dos salvos, mas um sentimento contrário, de desespero, por parte daqueles que estavam perdidos. Imagine só, alguém viu, ficou sabendo que Jesus vai voltar, mas rejeitou, e agora ele volta. Um sentimento de tristeza muito grande, né? De desespero, como diz a Bíblia. Agora, tem algo mais. 2 Tessalonicenses. Vamos dar uma olhadinha lá, volta para o seu lado esquerdo. Nós estávamos em 1 Tessalonicenses. Agora nós vamos para 2 Tessalonicenses. Só voltar um pouco. Do lado esquerdo, estávamos no Apocalipse, né? Passa para o seu ladinho esquerdo que vai chegar em Tessalonicenses. Também é um livro um pouquinho difícil de achar. Tem só 2 páginas, então vá com calma aí. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 8. Segunda Tessalonicenses, no capítulo 2. Bom, vamos aguardar todos encontrarem. Parece que todos já encontraram. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Pode procurar, Ivanice. Ivanice, libera o seu áudio aí e me fala onde você está. Eu quero te ajudar, Ivanice. Isso. Me fala em que livro você está. O Berto não achou. Eu já achei. Ah, tá. Ele está procurando. Me fala em que livro que ele está, para eu ajudar ele. Vamos ver. Qual que você está? Hebreus. Ele está no Hebreus. Hebreus, vai passar para o lado esquerdo, mãozinha esquerda. Esquerdo. Poucas páginas já vai chegar. Achou. Isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Alguém gostaria de ler?
2. Alguém gostaria de fazer a leitura? Eu leio, vai. Opa, pode ler, Vanessa, por favor. Tessalonicenses 2, 8. Capítulo 8. Versículo, né? Versículo 8. Isso. Então será, de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Muito obrigado, Ivanice. É isso daí. Então, nós percebemos que, na volta de Cristo, acontecem algumas coisas. Então, bastante atenção. Jesus volta nas nuvens, os mortos em Cristo ressuscitam, tá? Depois, nós somos transformados, vamos para o céu junto com eles, e os ímpios que estavam na terra, vivos, morrem, que diz que morrerão, diz o texto aqui, com o sopro da boca do Senhor na sua vinda. Olha, é uma imagem muito forte. Então, os ímpios morrem, tá? E ficam aqui no pó da terra. Joia? Alguma dúvida até aqui, gente? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Tá? Estamos chegando já quase na parte final do nosso estudo. Quem entrará no reino de Deus, no reino dos céus? Olha que pergunta curiosa, né? Quem serão aqueles que vão ser agraciados com o reino dos céus, que estarão preparados para a volta de Jesus? Está lá em Mateus. Estávamos em Tessalonicenses, volte para o lado esquerdo. Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Versos 21 até o 23. Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Nós estávamos em Tessalonicenses, vai para o ladinho esquerdo. Já vi que a Ivanice pegou a prática agora, hein? Capítulo 7, versos 21 até o 23. Mateus capítulo 7, versículo 21 até o 23. Deixa eu ver todos vocês, se todos já localizaram. Muito bem, eu vou fazer a leitura. Mateus capítulo 7, do verso 21 até o 23. Está escrito assim: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Gente, vamos parar nesse versinho aqui, depois já continuo. Jesus começa dizendo assim, ó: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, imagine alguém que vive falando Senhor, Senhor. Não é falar da boca para fora que nos garante aí o reino dos céus, Jesus está dizendo. Não. Então, você pode encontrar pessoas que às vezes até oram, tá? Até falam em nome de Deus, mas não é isto que garante que elas vão entrar no reino dos céus. Vou ler de novo, verso 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Meu amigo, o segredo está em fazer a vontade de Deus, em obedecer a Deus, em ter prazer nas coisas de Deus, percebe? Não é fazer as coisas, obedecer por medo, não, é ter prazer, é colocar no coração que você vai fazer a vontade de Deus. Eu tenho certeza que a sua vontade, se você viu um anúncio na internet e está aqui, é porque você quer fazer a vontade de Deus. E esse sentimento é lindo, porque é o Espírito Santo falando no nosso coração. Então, aquele que faz a vontade do meu Pai, este estará no reino dos céus. E qual é a vontade de Deus? Nós temos que descobrir na sua palavra.
Por isso que estamos fazendo essa série de estudos. E você vai descobrir muitas coisas maravilhosas que Deus espera de nós. E obedecer a Deus não é um sofrimento, é uma alegria, tá? É uma alegria. Preenche o coração da gente. Então, você já viu que não basta falar Senhor, Senhor, e não é aquele que fica falando Senhor, Senhor, nem quem fala em nome de Deus, isso não é garantia, mas tem que obedecer, fazer a vontade de Deus, tá? Agora o verso 22, Jesus vai dar exemplos. Olha só. Muitos naquele dia, no versículo 22, capítulo 7, verso 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Meu irmão, meu amigo, palavras mais claras do que esta eu desconheço. Jesus disse que naquele dia alguns vão falar, Senhor, eu profetizei em teu nome, ou seja, até a pessoa que foi pregador. Depois vai dizer, Senhor, nós expelimos demônios em teu nome. Nós também realizamos milagres, olha, até milagres. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então, mesmo você pode até ver alguém que, teoricamente, aí faz um milagre. Isso não quer dizer que é de Deus. O único sinal é aquele que obedece à palavra de Deus. Tem o Espírito Santo na sua vida, e é o Espírito Santo quem capacita para obedecer à palavra de Deus. Eu já quero fazer um apelo para você. Nós vamos ler mais um versinho ainda. Mas eu tenho certeza que a sua resposta é positiva. Você sente o desejo no seu coração de fazer a vontade de Deus? Se sim, faz um joinha assim para mim. Isso, pode levantar a mão, você vem abrir a mãozinha assim. Porque eu sei também que você quer estar preparado para a volta de Jesus. Então, olha, nós temos o último versinho da noite, que nós já lemos na terça-feira passada. Passou rápido o nosso estudo, imagino, né? Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Vai lá no livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 3. Esse é facinho de achar, hein? Nosso último versinho da noite. Todos encontraram? Algum voluntário gostaria de ler o último versinho? Ô, David, fico feliz, David. Só libera o seu som, clica no microfone. Isso. Capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Muito obrigado, David. Esse texto é lindo, gente. Marque aí na sua Bíblia. Olha a importância. Aqui diz bem-aventurado, quer dizer feliz. Aquele que lê, aquele que ouve, e aquele que guarda as profecias, guarda no coração de tal maneira que transborda em atos, né? Porque o tempo está próximo, o tempo da volta de Jesus está muito próximo. E na próxima terça-feira nós vamos ler e ver alguns sinais da volta de Cristo, tá? Eu quero fazer... Oi, Antônio. Antônio quer dizer alguma coisa? Eu queria deixar uma última passagem bíblica aí para os irmãos. Fica aí feliz aí em ver o David aí, ele trabalha comigo aqui em São Paulo, na CPTM. Seja bem-vindo. Entendeu? O que eu quero ler para vocês está em Isaías 41, versículo 10. E diz assim, ó, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento como o quê? Destra fiel. Então a gente vê aqui que Deus, ele está pedindo para a gente não temer. E na Bíblia, Deus deixou uma palavra não temas para cada dia. Então são 366 palavras descritas ali, não temas. Opa, pera aí, Amaral.
O ano tem 365 dias. Como é que você está falando que tem 366 palavras escritas? Não temos. Deus não se esqueceu do ano bissexto. Então, Deus é tão maravilhoso que até isso ele se lembrou. Muito obrigado, Antônio. Olha só, gente, que interessante. Nós vamos encerrar. Quero lembrar para você algumas coisinhas, tá? Normalmente eu pergunto aqui quais são as características da volta de Cristo, mas eu mesmo vou falar, tá? Então, Jesus volta nas nuvens dos céus, ele volta com todos os seus anjos, tocam as trombetas, todo olho verá, haverá ressurreição dos mortos, e nós, os vivos, seremos transformados e encontraremos o Senhor nos ares, tá? São as principais características da volta de Cristo. E o meu desejo é que você guarde isso no seu coração, que o seu coração fique ardendo. Gostei das palavras do Antônio. Nós não precisamos ter medo, tá? Não precisamos ter medo. E nós possamos obedecer a palavra de Deus. Talvez você ouviu esse estudo pela primeira vez, está fazendo um estudo bíblico pela primeira vez. Não tem problema. Você está caminhando. E eu posso dizer que eu estou feliz, e muito mais feliz ainda está o coração de Deus por você estar iniciando, tá? Tem pessoas que já estão mais avançadas, tem gente aqui no nosso grupo que já está até com o batismo marcado, olha que coisa bonita. Mas um passinho de cada vez, e você vai aprender, e a mensagem vai entrando no seu coração, tá? Deixa eu só tirar o som aqui. A mensagem vai entrando no coração e Deus vai te transformando. Você vai perceber essa transformação um dia após o outro, tá bom? Alguém perguntou aí se dá tempo de convidar algum amigo para entrar aqui no grupo. Deixa eu ver quem foi que perguntou. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Foi a Rosana. Rosana, dá tempo sim, tá? As 2 primeiras aulas estão gravadas, só mandar para ela o link do YouTube que ela consegue assistir. E ela pode entrar nas próximas aulas. Aqui é como coração de mãe, tá bom? A ideia é que muitas pessoas venham conhecer essa mensagem. Sim, o link está da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Olímpia. Isso, também, mas o Ricardo, ele envia o link específico para você. O Ricardo aqui é o meu companheiro aqui de classe bíblica, né? Eu apresentei ele ontem. Ele envia os links, o resumo dos estudos, tá? Então, ele envia também o link do YouTube que fica gravada essa aula. Tá ótimo, obrigada. E qualquer coisa, se não chegar, pode mandar mensagem no WhatsApp aí que você recebe os links. Se tiver alguma pergunta também, pode mandar mensagem lá que nós, na medida do possível, respondemos a todos. Tá Joia, ótimo. gente, quero fazer uma oração agora com você. Feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, nosso Pai amado, acabamos de fazer um estudo maravilhoso. Vimos que o Senhor Jesus voltará para nos buscar. E nesse dia, Senhor, todos os nossos problemas serão solucionados. Mas nós, bom Pai, queremos estar preparados. Nós queremos, bom Deus, viver de acordo com a sua vontade. Por isso, abençoe cada pessoa que está aqui nesse grupo, cada pessoa também, bom Pai, que vai assistir a gravação desta aula, que todos possam ter o desejo cada vez maior de te obedecer, de conhecer a tua palavra, de tal maneira que possamos entregar a nossa vida completamente nas tuas mãos. É o que pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.